Olha para você ver a condição desse pomar comercial de produção de abacate. Uma florada muito expressiva, uma florada que durante os últimos ciclos a gente jamais conseguiu ver. E tem um ponto importante: esse excesso de florada não pode ser algo bom para esse pomar comercial de produção de abacate. É até ironia trazer essa questão que uma bênção de Deus como essa daqui, uma florada muito expressiva, talvez não seja o que a gente procuramos dentro desse pomar comercial de produção de abacate. E vou estar trazendo na prática alguns pontos sobre essa florada, sobre a florada expressiva de um pomar comercial de produção de abacate, que muitas vezes pode se tornar prejuízo dentro de uma propriedade no segmento comercial de produção de abacate. E aqui é um pomar comercial de produção de abacate, variedade geada. E olha o espetáculo para você identificar essa questão da florada expressiva nesse pomar, nessa safra de 2026. As abelhas trabalhando. Você pode observar que não é apenas uma planta que conseguiu uma florada expressiva e nem apenas um galho, a planta toda, como você pode observar. Vamos para a próxima planta. Olha que bênção de Deus, maravilha. Olha isso daqui, um pomar já adulto com mais de 15 anos pós-plantio. E vamos passar para a rua de cima para vocês identificarem ponto importante que a gente vamos tratar dentro desse conteúdo de hoje, trazendo sobre essa florada expressiva de um pomar comercial de produção de abacate. A floração do abacateiro representa o período de alta demanda fisiológica e energética. Quando temos uma florada muito acima do padrão, aumenta significativamente a competição interna da planta por carboidrato, água e nutrientes, justamente porque milhares de estruturas reprodutivas estão sendo mantidas ao mesmo tempo. Nessa fase, o equilíbrio nutricional é determinante. Nutrientes como boro e zinco estão diretamente relacionados ao processo reprodutivo, enquanto cálcio, potássio, fósforo e o magnésio participam do processo importante ligado ao metabolismo, formação de tecido, transporte de açúcares e sustentação do desenvolvimento inicial dos frutos. Porém, não adianta simplesmente aumentar a adubação. O sistema radicular precisa estar ativo e as relações entre os nutrientes precisam permanecer equilibradas. Outro ponto fundamental é a polinização. O abacateiro pode produzir uma quantidade enorme de flores, mas apenas uma pequena fração precisa resultar em fruto para que tenhamos uma boa produção comercial. A atividade das abelhas durante a abertura floral é extremamente importante, e fatores como temperatura, chuva, vento e umidade podem interferir diretamente na visita das abelhas e executando a questão de polinização do abacateiro. Depois da fecundação, uma fase ainda mais crítica começa, que é o pegamento e a retenção dos frutos jovens. É justamente aí que uma florada excessiva pode aumentar a competição por fotoassimiladores e nutrientes. A planta naturalmente promove uma forte queda de flores e dos frutos recém-formados, porque não possui capacidade fisiológica para sustentar todo aquele potencial produtivo. Se essa demanda for muito superior à capacidade da planta, podemos ter maior abortamento, estresse fisiológico, redução do crescimento vegetativo e dificuldade para sustentar os frutos que permanecerão, e isso pode refletir posteriormente em calibre, qualidade dos frutos e até na formação da estrutura produtiva para a próxima safra seguinte.
Por isso, comercialmente, o objetivo não deve ser buscar simplesmente o máximo de florada, mas uma florada equilibrada e compatível com a capacidade hídrica, nutricional e radicular e energética do pomar. O primeiro ponto muito importante, a gente como produtor e também como consultor em fruticultura, tudo que a gente trabalhamos dentro de um pomar comercial de produção de abacate é para buscar esse resultado. Conseguir abrir uma florada expressiva, uma florada onde que é a planta total que abre florada. A gente busca isso daí. Mas quando a gente partimos por um excesso de florada, a planta entra num estresse que pode ocorrer uma perca de produção. Aqui nesse pomar, no interior de São Paulo, onde que está localizado esse pomar, boa parte, não só desse pomar, mas de quase todos os pomares comercial de produção de abacate, teve um clima muito, mas muito favorável para o desenvolvimento da florada. Choveu no momento correto, mas não é questão de chover, do volume, da quantidade, que também é bastante favorável para o desenvolvimento da florada, mas choveu no momento correto que a planta precisava. No começo de janeiro e fevereiro de 2026, tivemos um volume muito expressivo de chuva no momento que o abacate precisa receber essa quantidade de água. Lembrando que boa parte dos pomares comercial ainda são pomares que não tem irrigação, são pomares onde que a chuva é fundamental para essas plantas receberem a umidade que precisa. Como você pode observar, não tem irrigação nesse pomar. Então é um fator que ajudou demais, mas demais, a abrir essa florada tão expressiva. E um outro ponto muito importante também, o clima favoreceu demais. Esquentou no momento correto, esfriou no momento correto. Então a gente tivemos a chuva no momento correto e também tivemos o clima que nos ajudou a desenvolver essa florada que vocês estão vendo aqui. E outros fatores, como que a gente trabalhamos no segmento comercial, sempre colocando manejos que sejam adequados para o desenvolvimento da florada, como a adubação que realmente a planta necessita. Para você entender a tonalidade da folha, totalmente verde. Isso demonstra que a adubação está sendo feita da forma correta. Um outro ponto também, as pulverizações foliares, colocando esses nutrientes também no momento correto. Então, com esses fatores também de fazer um bom manejo, foi um ambiente favorável para que a gente chegasse nesse resultado aqui. Um resultado acima da média, um resultado mas muito expressivo. E um ponto importante, eu sempre trago para você, produtor, que dentro de um pomar comercial de produção de abacate, sempre precisamos abrir uma quantidade maior de florada para que a gente amenize a perca de fruto durante esse processo todo de formação. Um excesso de calor, uma falta de chuva, uma falta de umidade, uma praga, uma doença que ataque essa planta, vai causar perca de produção, mas uma quantidade dessa de florada acaba com certeza causando um desequilíbrio na planta, exigindo mais da planta do abacateiro. Então quando a gente traz para vocês produtores essa questão de vocês terem uma planta que abre bastante florada, é uma florada uniforme, uma florada onde que você olha na planta, todas as partes tem flores, então vai se tornar fruto futuramente, mas não dessa forma que vocês estão vendo. Aqui é uma quantidade mas muito expressiva do que é comum dentro de um pomar comercial de produção de abacate. E lembrando, pessoal, que dentro de uma produção a gente não pode errar, porque os insumos, a mão de obra cada vez mais está presente com um preço mais alto. Então a gente sempre tem que buscar colocar essa produção da melhor forma possível para o nosso produtor, para que ele tenha resultado no decorrer da produção do seu pomar. Então todos esses fatores, né, a gente tem aí um cenário que muitas vezes não é favorável e precisamos ter um ponto de atenção
porque o gasto para manter um pomar continua, todo investimento que já foi feito antes não tem como voltar atrás para poder recuperar. Então é um ponto importante, quando a gente vê um caso desse pomar, dessa florada que está ocorrendo, é um ponto de atenção. Então a gente precisamos agora trabalhar em cima de amenizar toda essa questão dessa florada expressiva que a gente está movendo aqui dentro. Alguns pomares dá para tomar uma atitude de fazer uma eliminação manual no fruto, para que a gente possa desenvolver essa safra com a melhor qualidade possível e não elevar essa planta no estresse tão grande. Então é um ponto bacana. E tem um ponto importante, como que os pomares, como esse daqui, a irrigação é feita através de tanque, se precisar, mas boa parte vai ser feito através da chuva. Se não haver essa chuva no momento que a planta necessitar, lembrando que um pé de abacateiro como esse daqui, em um processo de florada, ele consome muita água do que uma planta que não está sendo produzida. Então a gente não pode deixar faltar essa irrigação. Em um pomar que ele não é irrigado, há uma dificuldade maior em colocar essa irrigação no meio, é um ponto também. E lembrando que depois de finalizar a polinização até a formação desses frutos, a gente vai encontrar algumas questões climáticas, o próprio El Niño agora trazendo essa questão de estabilidade climática, em algumas regiões uma alta temperatura a mais do que o comum, isso também vai prejudicar a planta, fazendo o abortamento. Juntando com o desequilíbrio de um excesso de florada, a gente torna um ambiente favorável para o abortamento dos frutos. Então são vários fatores que a gente precisamos tá tomando cuidado, né? Sempre lembrando que a gente tem que manter um equilíbrio dentro do pomar, para que a gente sempre busque trazer uma boa produção por planta, mas também manter o equilíbrio de qualidade, não fazer que a planta entre no estresse, porque a gente precisamos dela para a próxima safra. Então são vários fatores. Então trazendo para vocês um pouquinho dessa florada do abacate nesse pomar, e lembrando que cada pomar ele tem sua realidade, cada produtor tem sua realidade, e precisamos trabalhar em cima dessa questão. E lembrando, se você busca mais conhecimento sobre a cultura do abacate, ou até mesmo você quer iniciar um pomar comercial de produção de abacate, ou você quer um acompanhamento técnico especializado na cultura do abacate, eu tenho um desenvolvimento de projeto comercial para produtores de abacate, tanto para quem produz como para quem vai iniciar. Se você quer mais informação, é só você entrar em contato com o WhatsApp que está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até um próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo.